curandeiro Mateus. E eu gostava de ouvir de si. O evangelista Walker esteve aqui a dizer algo que tocou-me bastante quando falava acerca de intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, não é? Nós bem sabemos que é difícil nos dias atuais, a maior parte dos cristãos, assim, que é não cristãos e não só, terem esta comunhão com Deus. Será que a palavra de Deus, a Bíblia, é suficiente para ter intimidade, como estava a dizer aqui o evangelista Waka? Será que é a única forma, é o único meio de poder ter intimidade e conhecer a Deus e olhar para Ele como suficiente na sua vida? Muito obrigado pela pergunta. Por acaso ele explanou de uma forma muito interessante. Estava muito atento a ele naquela altura, mas temos que discordar em alguns aspectos. Nem que seja, não é bem discordar, é estarmos, alinharmos-nos em posicionamentos que depois no fim poderemos vir a concordar em alguma coisa. Deus é suficiente para nós como seus Vou pedir para falar um bocadinho mais alto, por favor. Deus é suficiente para nós no mundo que Ele nos deu, para todas as vertentes daquilo que nós precisamos. O que acontece é nós sabermos como fazer essa suficiência e como termos essa intimidade com Ele. Eu costumo dizer uma coisa que parece um tanto engraçada, mas vou dar alguns exemplos muito interessantes quanto a este tema. Se for a perceber, nós, para podermos ter intimidade com Deus, tínhamos que conhecer o Deus e Ele na sua essência. Estás a perceber? E como é que seria conhecer este Deus na sua verdadeira essência? É simples. Aquilo que é o seu, como é que se diz? Aquilo que é a sua conexão com Deus, é você conhecer o seu interior primeiro. E entender que você é uma peça muito fundamental num princípio espiritual não carnal. Está a perceber? Agora, isso é uma coisa que todos nós temos por dentro. É uma simples concentração que é necessária e você vai conseguir apanhar isso. Agora, temos a Bíblia. A Bíblia tem o seu papel educativo. Não se nega isso. Mas há problemas que apanham-se lá da interpretação da própria Bíblia. Há pessoas que não entendem quando se fala da suficiência de Deus, o que isso quer dizer. E depois explicam mal às pessoas e isso vai acabar dando problemas. Olha, nós temos uma competitividade muito grande quando o assunto é Deus nos tempos atuais. Contradizemos tudo menos nada e depois dizemos que andamos no poder dele. Exato. Olha, se formos a falar a verdade, nós cometemos muitos erros em nome de Deus do que caímos muito nas malhas de Satanás. Por que razão? Simples e claro. Estamos aqui agora a falar de Jesus Cristo que transformou o vinho, a água em vinho, temos o pão, a pedra em pau, assim que é. Coisas assim. Aquilo aconteceu lá. Era o homem que estava preparado para isso. Eu te digo, desde que eu me conheço como pessoa, os meus avós se conhecem como pessoas, os meus bisavós se conhecem como pessoas, nunca existiu alguém que já transformou pedra em pão, ou talvez tenha multiplicado os peixes como peixes, ou tenha transformado a água por vinho. Está a dizer que o milagre que acontecia no Antigo Testamento, nos dias atuais, já não é mais possível. A Bíblia diz que Jesus, ele disse que quando ele ascender aos céus, os que ficarem farão obras ainda maiores do que aquilo que ele já fez. E ouvimos também, na semana passada, em uma das edições do Diálogo na TTV, que existia um profeta, ou existe um profeta que é capaz de transformar a pedra em pão. Chegamos a ver esse profeta assim fazer? Porque a questão, nós temos muitos delirantes que pensam que estão a comunicar-se com Deus e estão a irem ao encontro daquilo que é o poder detalhado na Bíblia. Enquanto que isso acontece, a pessoa vai querer ter aquele poder, aquela força de querer ir ao encontro daquela escritura ou talvez ser aquele Jesus que lá vimos lá. Exato. Por essa razão, depois acabamos camuflando as coisas. Na verdade, temos muitas igrejas, eu não nego, são várias mesmo, que até bancos fecham para poderem ter um espaço de podermos ir atrás da salvação. Mas veja lá uma coisa simples. O que está a acontecer com muitos desses homens que criam igrejas são homens manipuladores, pessoas que vão buscarem obscurantismo. Está a dizer que a classe dos pastores são manipuladores. A maior parte deles. Não vamos dizer que não haja bons. Está a afirmar em direto. Claro. O governo. Estamos a falar de coisas que estamos a ver. Não vimos outros a profetizarem aviões que iam cair entre presidentes, caiu o tal avião. Esses que disseram que iam secar as águas. Secaram as águas hoje.
Esses disseram que vão abrir o mar para poderem passarem, sei lá, pessoas para onde? Será que essas pessoas... Quer dizer, nós já vimos muita coisa. Já vimos pessoas que até simularam estar a andar sobre a água, sendo que queriam mostrar que eles têm a mesma capacidade de Jesus Cristo, coisa que não existiu. Então, nós estamos a abusar um pouco da Bíblia de tal forma que acaba sendo que escravizamos-nos nela em algum momento para benefícios próprios. Olha que há pessoas, Flora, se for já procurar ver bem esse assunto, nos tempos, temos religiões que não aceitavam que as pessoas recebessem sangue doado. Mas ao longo do tempo, depois de muita gente morrer, já passaram a aceitar. Temos igrejas, hoje em dia, que reconhecem o casamento de duas espécies iguais, mas que era alguma coisa que era diabolizada previamente. Mas está a acontecer. Está a acontecer. Casamento entre e a Bíblia não mudou, isso ainda está escrito do mesmo jeito. Está a perceber? Então, se nós... Como é que classifica o tempo atual contra tudo que está aqui a acontecer? Será que estamos a viver os fins dos tempos? Eu não diria, não iria me apoiar muito na ideia do fim dos tempos. Eu iria me apoiar mais na ideia de que o homem está a abusar da Bíblia e está a abusar do nome de Deus. Por essa razão que, se for já ver, há muita guerra dentro mesmo daquilo que são as igrejas de salvação que nós temos, coisa que não faria sentido. E depois, a mesma coisa, por exemplo, se eu tiver uma igreja, agora trabalhar convosco, né, aqui estamos sentados aqui, 2, 3 tempos, se vocês os dois saem dessa igreja, não hão de ir abrir a igreja para trabalharem juntos. E ao mesmo tempo, não hão de irem criar uma igreja que vá à linha daquilo que foi a vossa base e fundação. Então, isso mesmo, são coisas que mostram que temos algumas coisas. O homem está a tornar-se abusador do nome de Deus e está à procura de ter um poder que ele cria na sua própria cabeça. Está a perceber? Exato. A nossa forma de viver gananciosa, Flora, e a nossa forma de viver manipuladora precisa de um poder, mas esse poder você não vai apanhar porque você já tem uma mente poluída. Não é possível você apanhar. Para você poder ganhar aquele poder que Deus vai te dar, tem que deixar muita coisa que nós vivemos aqui. E agora, se for já ver, as pessoas porque querem tanto esse poder, enquanto não tiverem, vais apanhar uma pessoa evangelista hoje, na próxima semana vem como pastor, depois na outra semana... Assim, por exemplo, o evangelista Waka deixa de ser evangelista, passa a ser apóstolo. Eu sei de que ser ele apóstolo, já lhe deu com passa a essas ser coisas. bispo. Estou a dar exemplos de coisas que nós conhecemos aqui mesmo, nesse palco aqui onde nós estamos. Exato. Nós já vimos, depois de ser pastor em 2, 3 tempos já apóstolo. Alguns se atrapalham, deixa de ser evangelista, passa a ser apóstolo. E depois de um tempinho, Mas por que vira acontece profeta. isto? É porque o homem está à procura de um poder superior. A pessoa quer ser, nós queremos ser imitadores de Cristo, mas não estamos a saber como fazer isso. Então, se eu fico frustrado em querer chegar lá onde eu quero chegar e não consigo, e obviamente se faço isso é porque tenho interesses individuais. Quais são? Dinheiro. Você não vai se dar esses posicionamentos sem que haja... Por que é que hoje temos muitos profetas que estão a profetizar coisas que não existem? É por causa disso. Imagina que ao longo disso, vamos ter pessoas que, algumas até já estiveram aqui, a profetizarem coisas que não existem. Mas são pessoas que profetizam vidas de pessoas todos os dias nas igrejas. É uma maldição aquilo que está a acontecer. Muito e bem, depois, é quem uma faz maldição. Isso. É uma maldição. A Curandeiro Mateus, mesmo para terminar aqui a questão, para passarmos aqui para o evangelista Waka, por que razão alguns curandeiros, porque sei que não são todos, assim também como a classe dos pastores, não são todos, por que razão alguns curandeiros que dizem acreditar e confiar em Deus, aplicar Deus nos trabalhos que fazem? Porque é que depois de um certo tempo nós observamos que estes mesmos curandeiros procuram outros espíritos ou outras energias? Muito sério. Será que Deus não é suficiente? Aquilo acontece por causa da nossa ganância. É sem tabus, Curandeiro Mateus. O homem está a tornar-se Deus na Terra. É por razão que abusamos da espiritualidade de uma forma tão séria. O homem está a tornar-se Deus. E até as tantas homens já está-se a considerar um Deus. As tantas homens já tenham sido Deus há muito mais tempo, mas agora é que estamos já a ver coisas que relatam-se de formas muito estranhas. Então, no meio disso tudo, se você tiver essa ganância de ter esse poder, você vai ao obscurantista porque o obscurantista é rápido. Você vai encher a igreja, você vai encher a sua palhota, você vai ter tudo a tempo recorde. Mas você se esquece de um princípio. Desde a altura que você busca essas energias, Exato. Você não vai ser benéfico para ninguém. Vai ser só benéfico para si. Vamos te fazer, Flora, que tu vais cair 1000 vezes. Aqui nessa igreja, as pessoas vão bater palmas e dizerem o poder de Deus está lá. É meu segredo daquilo que eu estou a fazer para si. Então podemos dizer você cai várias vezes e o tal demônio, você vai cair um ano todo. O demônio ainda continua lá a se manifestar naquela pessoa, sendo que está-se a tratar de Deus e mesmo assim, afinal de contas, por detrás... Olha, são revelações aqui de um governo. Se você cai 100 vezes dentro de uma seta religiosa, então quer dizer que esse demônio não está a sair.
Está a perceber? Então, e nós nos agradamos quando vemos aquele tipo de coisa. Não é o sistema de milagre aquilo. Essas coisas de pessoas que você vai ver aqui, tem vários cameramans à volta aqui. Eu faço isto aqui, vão cair em todos. Os cameramans não caem. Por quê? Não são pessoas também, essas não contêm espiritualidade. Nós estamos a criar uma ideologia de um Deus que não existe. Muito Então, bem. eu acredito que podemos sim ter conexão com Deus se nós agirmos na essência do Deus, não do manuscrito. O manuscrito deve nos orientar alguma coisa, mas também porque é um manuscrito feito pelo homem. Tem também partes que não batem bem, então tem que haver muitos erros lá dentro, a partir das interpretações, do mau uso e tudo mais, e acabamos fazendo coisas que não têm nada a ver. Olha, tem muito interesse obscuro e oculto nas ligas religiosas, assim também como nas nossas palhotas, quando nós deixamos de seguir a coisa na sua essência e seguimos os nossos interesses. Muito bem, obrigada, curandeiro Mateus. Olha, uau! Eu disse que hoje será um dia de muita aprendizagem. Estes homens carregam grandes conhecimentos, é um painel mesmo de luxo.